E o mais comum aqui no Brasil, que é a brincadeira do copo, né? Alguém aqui já fez a brincadeira do copo alguma vez? Aconteceu alguma coisa? As sessões de efeitos físicos, elas foram úteis no início da doutrina, para que a ciência, para que as pessoas voltassem os olhos para uma realidade espiritual muito importante, tanto na França quanto no Brasil, né? Então era muito comum no início da doutrina espírita essas batidas no interior das casas. É óbvio que hoje a gente não encontra com tanta facilidade, mas se o plano espiritual não tem outro meio de chamar a atenção da pessoa, eles vão promover alguma coisa, até a pessoa se conscientizar. Hoje, nos dias de hoje, nós temos aí um grande avanço na área da mediunidade, que é a chamada transcomunicação instrumental. O que é a transcomunicação instrumental? É a comunicação dos espíritos através de aparelho. Se a gente for parar para pensar, aparelho eletrônico, né? Se a gente for parar para pensar, já é um avanço da própria tipitologia. Eles usavam a mesa para se manifestar? Agora eles estão usando aparelhos eletrônicos. É um avanço do processo mediúnico. Então há muita pesquisa em cima disso. Isso aqui são fotos, imagens que foram captadas em aparelhos de televisão. O que eles fazem, os transcomunicadores, quando estão pesquisando? Eles deixam a televisão ligada naquele canal que não tem nada, só tem chuvisco. Entendeu? E deixam um gravador, no caso um vídeo ligado. E fica ligado ali o tempo todo. Depois, o que eles fazem? Eles pegam a fita e assistem. Em algumas fitas apareceram isso aqui. Então, nada, só deixa lá. É óbvio que deve ter um médium presente. E isso é uma pesquisa muito séria. Eu devo ter mostrado isso aqui para vocês. Isso aqui é daquele grupo inglês chamado Grupo Scully, né? Inclusive tem um livro dele. O que eles faziam? Eles pegavam filmes lacrados, filme virgem, colocavam... Eles vinham do laboratório lacrado, numa caixa lacrada, você não abria, só o laboratório abria. Deixava o filme durante a sessão que eles faziam e depois mandava para revelar. E então quem participava dessas pesquisas? Técnicos da Kodak. E, gente, essa turma tem um grande interesse em descobrir isso e em revelar se é fraude. Então o que aconteceu? Tanto que eles colocaram isso num livro. Uma pesquisa muito séria também. Então, de um filme virgem, quando eles levaram para o laboratório, apareciam essas coisas aqui, ó, esses nomes, etc. e tal. Aqui é muito interessante, porque no trabalho desse grupo Scully lá da Inglaterra, eles conseguiram revelar uma assinatura, e o espírito se manifestou como Thomas Edison. E essa aqui é a assinatura original do Thomas Edison, que eles foram buscar num documento. Parecida, né? Curioso, né? Aqui, ó, os filmes todos cheios de frases, tudo isso através da doação de ectoplasma. E essas formações piramidais, isso é um vídeo que eles conseguiram gravar do mundo espiritual, não se sabe especificamente o que é, mas isso aqui não é uma fotografia, isso é um vídeo, tá? E isso aqui também foi um vídeo, uma imagem que surgiu numa das fitas de vídeo que eles estavam gravando. Parece um ET, né? E é um extraterrestre, né? O livro é esse aqui, ó, Experimento Scully. É facinho de encontrar, tá? Evidências científicas sobre a vida após a morte. Isso na Inglaterra. Porque na Inglaterra você não tem muita... Na Europa existe muita dificuldade de você entrar com religião lá. Tá? Eles têm um receio muito grande de religião. Então você só entra com religião se você tiver um respaldo científico, no caso desse grupo Materialização, né? E engraçado que esse livro aí, os próprios espíritos que promovem essas materializações deixam um recado de cunho moral, que se a humanidade não modificar, toda aquela mensagem da necessidade da transformação interior. É um livro muito impressionante também para quem gostar de estudar o fenômeno. Esse é o Peixotinho, aquele médium que eu falei para vocês, de efeito físico que teve no Brasil. E aqui, eles podem ver, ele está deitado, é na casa do Chico Xavier na época. E o ectoplasma saindo do ouvido, da boca e do nariz. Parece um chumaço de algodão, né? Vai saindo e aqui o espírito se materializando já dentro do ectoplasma. Ok? Então a palavra ectoplasma foi cunhada por essa criatura aqui, chamado Charles Richer, que foi prêmio Nobel de Medicina. Ectos significa por fora e plasma, substância, ou seja, uma substância
por fora que vai moldar e dali de dentro vai sair algo materializado, ok? Vamos lá, o ectoplasma, segundo a ciência, fica entre a membrana e o núcleo da célula, ou porção periférica do citoplasma. Ou seja, o ectoplasma ele é formado dentro da célula. Segundo algumas pesquisas, dentro de uma organela que existe na célula, nós vamos falar disso nas aulas de psiquismo, chamada mitocôndrias. Segundo a informação, é ali que se produz o ectoplasma, ok? Charles Richer, que criou essa palavra, ele pesquisou médiums de efeito físico. O Charles Richer acreditava que o ectoplasma era a força nervosa e ela tinha propriedades químicas semelhantes às do corpo físico. E é muito curioso isso, porque ela fazia justamente o quê? Materializava um corpo, né? Então, o aspecto dela é aquele que a gente mostrou para vocês, parecia um chumaço de algodão, transparente, né, esbranquiçado. Alguns pesquisadores afirmam que a produção de ectoplasma existe uma movimentação fluídica no abdômen ou no tórax. Que durante a produção do ectoplasma, o médium que está produzindo ali o ectoplasma naquele momento, ele tem uma movimentação fluídica no tórax ou no abdômen. Não, aquele ectoplasma qualquer um vê. O ectoplasma daquele jeito ali, todo mundo vê. Eu pesquisei na internet esses dias, em Vitória do Espírito Santo tem um médium que faz esse tipo de trabalho. Tem. Eu só esqueci o nome, é Júlio César Grande, ou Júlio César Grande. Ele tem ainda um trabalho de ectoplasmia lá. Eu sei que em São Paulo existe. Não existe. É muito raro você encontrar. Tinha aqui, há uns 10 ou 15 anos atrás, no Jabaquara, tinha um grupo que fazia. Só que o médium que doava, ele morreu, aí depois que morreu, acabou, não encontraram mais. Sim, todo mundo vê. O nome já está falando, ele está materializado. Ele conversa com você, ele toca em você. Então, a ciência diz que ele se forma no interior da célula. E aí, o que acontece? Sendo assim, nós entendemos que como o corpo todo é revestido de célula, o ectoplasma se forma no corpo todo. Os espíritos afirmam que ele se forma entre o perispírito e o corpo físico. O que existe entre o perispírito e o corpo físico? Fala alto. O duplo etérico. Né? O Armão fala muito isso, que o duplo etérico é o produtor do ectoplasma. Na verdade é o seguinte, o ectoplasma ele vai vir da alimentação, ele vai vir da função respiratória e da atividade celular. E aí o que acontece? Essas energias são conduzidas para os chakras gástrico e esplênico, transformando em ectoplasma no interior do duplo etérico.